Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno com as últimas da NBA. Lucas, tudo bem? Queria mandar um abraço especial para você. E mais uma semana que se inicia, mais derrotas do Suns, mais e mais bagres do Mavis, dando show de bagrismo para cima e para baixo. O Lakers está de volta. Kevin Durant está lesionado, hein? Grave, grave. Meu amigo, tudo bem? Animado aí para falar de um basquetinho aí, das últimas da NBA, atualizando a população e tudo mais, hein? Não e sim. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Olá, Guilherme. Não tá tudo bem, né, Guilherme? Por exemplo, morreu o Dinamite, né? Porra, um dos maiores da história aí, o centroavante que deveria estar em campo em 82 contra a Itália. Não era nem nascido, mas tenho firmemente sua opinião, viu, Guibas? Muitas derrotas do Suns, muitas derrotas também da gente, assim, de maneira geral, fora do basquete até. Mas fica um pouco mais tranquilo, Guilherme, que eu sempre posso contar com um careca, né? Um carecão, um careca aí que muitos não gostam, mas eu particularmente aprecio, eu sei que você também aprecia, para deixar a gente mais tranquilo, para deixar a gente, assim, com a expectativa lá em cima, né? Tô falando de Adam Silver, dele que comanda a NBA. Mas o jeito que você ele... conduziu, eu jurava que você ia falar de LeBron James, cara. Eu tinha certeza. Porque esse careca tá demais, velho. O LeBron, Guilherme, ele é calvo, né? Ele não é careca. Okay. Eu acho que as pessoas têm que parar de dizer, botar tudo no mesmo pacote, sabe? Dizer que, duas faces da mesma moeda, o calvo e o careca. Não é, velho. São faces diferentes aí de moedas diferentes. Né? Então o LeBron, assim como é calvo, não é mais, né? Porque ele já comprou um cabelo de altíssima qualidade, né? O Alexandre de Moraes e o Adam Silver, por exemplo, são exemplos aí de pessoas carecas, né? Que não tem o Infantino também, da FIFA, né? É Infantino o nome dele, Guilherme? Infantino. Boa, também é careca 100%, né? Então, conto com a Adam Silva, viu, Guilherme? Para trazer aquela paz de quem só precisa pensar em NBA, né? E é por isso que você pergunta, animado para falar de NBA? Sim, muito animado para falar de NBA, embora o Phoenix Suns esteja perdendo bastante aí, não é nenhuma novidade para mim, né? Aliás, quando começou o Café Belgrado, o Phoenix Suns só perdia, então hoje está uma derrota a mais do que vitórias. Isso eu chamava de primeiro jogo da temporada, né, Guilherme? Não de jogo 41, né? Então, tô acostumado com isso aí já. Vamos dar a volta por cima. Estamos jogando sem o Divino, né? Sem Devin Booker. O Divino? Tem esse apelido? Divino. Tem, pô, Devin, o Divino. Caralho. E curioso, porque em inglês o Devin tá mais perto do diabólico do que Devil, do né? É verdade. É a dualidade, né, Guilherme, que chama. É isso. Dizem que a linha entre o bem e o mal é muito tênue, né? Ou é o amor e o ódio? Essas linhas são muito tênues. Todos né? esses, né? Tem até uma música do Raul que ele vai falando os números, né? E quando chega no 2, ele fala de todas as dualidades, né? Então repente, inclusive, hein? Pra quem não ouviu aí, vale a pena. Gostei de você trazer Raul, né, Guilherme? Porque desde que a gente começou a fazer esse aí, Raulzinho tem bombado lá. É o cachorrão oficial agora do Cleveland. E o homem não para de ganhar corrente, né? Corrente do cachorro doido. Vai empilhando vitórias. Infelizmente foi contra o Suns, né? A última. Mas é importante aí que a gente tenha um Brasa se destacando de maneira positiva. Guilherme, fim de semana cheio, muita coisa para falar, mas na minha humilde, tá? Nada maior do que a ascensão de Los Angeles Lakers nesse momento. Foi espetacular o jogo contra o Kings, acho que um dos grandes momentos da temporada, um jogo eletrizante, decidido nos minutos finais, né, Lucas? Só para passar a informação, né? O nome da música que eu me referi chama Números, do Raul Seixas. Não é por acaso o fato de que quando começamos a falar de Raul Seixas, Raulzinho tenha se tornado... Já ganhou a corrente do cachorrão 2 vezes, né? E isso. Infelizmente estragando um ótimo apelido, que seria Raulzinho o Cachorro. Lucas, esse jogo do Só Kings... agradece, Só agradece, cachorro. Esse jogo contra o Kings e Lakers foi um jogo bem interessante, porque o Lakers foi chegando de mansinho, né? A gente não viu chegando, assim, não era um...
Era um retrovisor, você olhava, tava longe, tava sem sinais de caminhada. A gente sabe que o time teve alguma sequência ali um tempo atrás, mas a gente não deu muita importância. O time fez partidas bem ruins, assim, no pacote. Aquela contra contra o Mavs no Natal, tava bem estranha, né? O time conseguindo de alguma maneira parar ali o ataque do Mavs e tomou 70 e poucos pontos num período. Eis que o Sem time Anthony Davis, né? Sem perspectiva de Anthony Davis no sem futuro próximo. perspectiva de Anthony Davis e, sim, com LeBron, inclusive, no meio dessa sequência, se machucando. E aí o time começa a vencer, né? Vence o Magic primeiro, que não tem sido um adversário fácil, depois perde pro Heat. Aí, assim, segue o Lakers, né? E aí emenda, né? Vitória contra o Hawks, vitória contra o Hornets, vitória contra o Heat, vitória contra o Hawks. E aí... Essa do Heat, se eu não me engano, foi essa, né? Que foi sem todo mundo. Foi essa mesmo que o esposo falou, porra, a gente não pode perder esse jogo, né? Nem o LeBron tava. Nem o LeBron tava, né? O time titular foi Beverly Schroeder, Juan Toscano Anderson, Austin Reeves e Thomas Bryant, que hoje Thomas Bryant pode ser chamado de Shaquille O'Neal, né? Hoje você pode usar o nome para as mesmas pessoas. Pode ser Shaquille Bryant, que aí já fica... Shaquille Bryant, rapaz, aí vira a dupla, né? Uma ode aí. É isso, ao Lakers no início do século. E aí chegou esse jogo, com essas 4 vitórias, se desenhou um jogo contra o Kings, no mínimo instigante, porque o Kings é um time que tava e ainda tá na 5ª posição. E você, Lucas, trouxe lá no Giannis, nosso grupo institucional de apoio negando, o nosso inimigo, o sono, a informação seguinte, né? Fazendo aqueles cálculos, né? Já falamos de números hoje, aqueles cálculos que eu, infelizmente, não sou capaz de decifrar. Você chegou à conclusão de que o Lakers, se vencesse o Kings, estaria a 2 partidas do 5º lugar. Veja bem, do 5º lugar do Oeste. Não é assim da vaga no play-in. É da vaga direta no playoff, enfrentando o pior time com mano de quadra no playoff. Assim, não só, veja bem, não é só entrar na briga para não perder a temporada tão já. Que era o desenho, o Lakers, esse era o desenho. Essas vitórias, com o embrulho que está essa Conferência Oeste, deixou o Lakers na situação de que, se vencesse o Kings, ficaria a 2 partidas, né? Assim, a campanha muito próxima do 5º lugar no Oeste. O 5º lugar no Guilherme, Oeste... tem interesse a aprender de uma vez por toda como funciona o conceito de Game Behind? Não, Game Behind não existe. Para mim é vitória, né? Vitória. Mas, cara, vai ser muito fácil. É porque eu nunca pensei em te explicar dessa maneira. Pode ser? Olha 20 só. segundos? 20 segundos, menos até. Vai lá. O Kings está 2 jogos à frente do Lakers. Por quê? Se eles se enfrentassem 2 vezes e o Lakers vencesse as 2, a campanha ficava empatada. Excelente. Já tô. Agora a gente precisa encontrar, para fazer sentido isso, equipes que joguem várias vezes contra si, né? Entre si. Por exemplo, se o Orlando Magic tivesse a 8 partidas atrás do Golden State, era só eles jogarem essas 8 vezes que rapidamente Empatava, né? Porque empatava. E contra o Celtics também, né? O Magic não entubou o Magic, Celtics na sequência. O Magic não pode ver a equipe favorita aí que passa por cima. Eles perdem pra todo mundo e dizem assim, ó, podia ser campeão da NBA, ganha dos 2 finalistas aí, ó. Se fosse boxe... Cara, será que tem uns boxeadores que são muito ruins, só que o jogo encaixa só contra campeão mundial? O Manny Pacquiao, né? Aí o cara vira campeão mundial. Porra, será que existe isso? Enfim, Lucas, chegamos a esse super jogo, Lakers e Kings, na madrugada do sábado pro domingo. E, meu amigo, eles entregaram. As 2 equipes entregaram um jogo emocionante, empolgante, decidido nos minutos finais, dou para dizer até assim, nos segundos finais. Acho que a maior vitória do Lakers na temporada, uma super atuação do LeBron, uma super atuação do Thomas Bryant, 29-14, né? 29 pontos, 14 rebotes, ainda sem Anthony Davis. Lucas, o Lakers chegou de mansinho, como quem não quer nada, se instalou como um poceiro aí na briga pelos playoffs da Conferência Oeste, que tá um banho de sangue, tá uma pancadaria. Hoje, por exemplo, Suns tem 20 vitórias, 21 derrotas. Para o Lakers isso, tem... Não fala de Suns, não. Fala O outros times. Lakers tem 19. Essa é bem fácil de entender. O Lakers, no próximo jogo, se vencer, já empata com o Suns em número de vitórias e derrotas. Cara, eu juro
Cara, pelo que você quiser, que eu não tava no momento mental de estar pronto pra gravar um episódio dizendo que o Lakers chegou. Mas é isso, Lucas, vai ser o título desse episódio. O Lakers chegou. Boa. Guilherme, quando você falou, eu juro, eu temi pelo pior, né? Quero você dizer, eu juro por mim mesmo, por Deus dos meus pais. E aí estragar essa sua crescente aí, né? Porque você já veio o Raul, Chico Buarque, falando do Poceiro no meu coração. E para completar o Big Three, tá faltando só um xamanzinho, né? Então fica esperando aí Tô para você guardando, trazer tô guardando. até o fim do episódio. Mas é isso, né, Guilherme? O Lakers chegou e chegou muito por conta da temporada fora do normal, mais uma vez, de LeBron James, né? E aí eu tô falando, não é o normal do LeBron, porque ele faz isso quase todo ano, né? Ou até já fez melhor do que isso em vários outros anos da carreira. Mas não é normal um jogador na sua 20ª temporada tá na NBA, muito menos ser um dos melhores jogadores da NBA, né? Não é normal um jogador de mais de 38 anos fazer o que ele faz, né? Teve uma estatística muito legal que era jogos de 40 pontos depois dos 38 anos, né? Aí tinha lá Kareem Abdul-Jabbar, sei lá, 200 jogos, 4 jogos de 40 pontos. Michael Jordan, cento e tantos jogos, 2 jogos de 40 pontos. LeBron James, 2 jogos de 40 pontos, né? Então não é normal um jogador nessa idade, né, nesse estágio da carreira, produzir dessa maneira. E ele tá fazendo muito de caso pensado, né, Guilherme? Lógico, o primeiro caso pensado é vencer jogos. Precisa para não ser mais uma temporada desastrosa no Lakers. Mas esse momento é um momento que a gente para e reflete no LeBron, né? Acabou de ser o aniversário dele, teve episódio especial do Reinado e tudo mais. Então, me parece que ele tá dando esse gás extra nesse momento da temporada, porque também é um momento crucial para o que o Lakers vai fazer, né? Não é só o que está sendo dentro de quadra que o Lakers pode fazer para recuperar, né? Ou para se recuperar nessa temporada, para figurar entre os melhores. Também o Lakers pode e deve agir fora de quadra para tentar dar a melhor chance possível para o Darvin Ham, para o LeBron James, para o Anthony Davis, para o Russell Westbrook, para vencer jogos, né? E o LeBron deu 2 entrevistas essa semana sobre esse assunto. Uma com a ESPN, um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, um pouquinho mais política, digamos assim, deixando muito nas entrelinhas, meio subtweet, né, como é o estilo do LeBron, dizendo, porra, preciso vencer, não tô aqui para perder, né, o máximo de ajuda possível seria interessante, né. E para o Sam Amick, do Athletic, ele foi entrevista, acho que pós-jogo, então foi uma coisa assim mais informal, digamos assim, e o Sam Amick ficou forçando, né, pro LeBron falar, porra, me traz alguém, né, me ajuda aí. Ele não falou diretamente isso, mas ele falou coisa do tipo, olha, vocês sabem exatamente, né, vocês já estão trazendo esse assunto, então vocês sabem o que está acontecendo, né, não precisa eu falar para vocês, vocês já estão falando sobre isso. Mas deixou bem claro a sua frustração com o fato do Lakers aparentemente não estar buscando melhorar a equipe para trazer o título, né? Fazer coisas dentro da possibilidade do time para melhorar com foco nessa temporada. Ou seja, não está colocando para jogo as escolhas futuras, né, em trocas. Esse é o retrato de momento. Agora, com o Lakers chegando, o Lakers aqui a 2 jogos do 5º lugar, vai existir ainda mais uma pressão, né? Seja do LeBron, seja por parte da torcida, seja por parte da imprensa de poxa vida, o que o Lakers é hoje? Não é o time que tenta ganhar tudo, não é o time que está sempre buscando títulos, sem se preocupar tanto com. Não é o time do agora, não é o time do presente. Por que o Lakers, com chance, não está dando o all-in, né? Então, acho que esse vai ser o questionamento daqui até a trade deadline. Hoje faltam 30 dias exatamente, viu, Gibas? A Opa! temporada voou e chegamos nesse momento de estar a 30 dias do último dia de trocas da NBA. Não 30, né? Porque janeiro tem 31, mas estamos a um mês, né? A um mês de ficar encerrada a janela de trocas da NBA. Então, certamente vai ter muito Lakers nos rumores, vai ter muito rumor, furou e até o Mo, viu, envolvendo o Los Angeles Lakers, que a gente vai Vai ter trazer o aqui. Mo também, Lucas? Vai ter um Mo, cara. Vai ter tipo, olha, o Bradley Beal tá para jogo, será que eles não querem um Austin Reevesinho? Então vai ter esse tipo de coisa, né? Porque Lakers é Lakers. Mas por Lakers ser Lakers, Guilherme, se cobra também que o Lakers esteja tentando ser protagonista sempre, né?
né? E nesse momento as coisas vão bem dentro de quadra, e é normal que se pense, poxa, se dá para trazer um ou dois jogadores aí que chegam e contribuam, que ajudem, porque, poxa, vamos ser honestos aqui, né, Guilherme? Thomas Bryant chegou e parece que, olha, agora o Lakers tem um baita time, né? Ou pelo menos um time que compete. E é o Thomas Bryant, velho. O Thomas Bryant que ano passado praticamente não jogou, né? O Thomas Bryant que desde lá atrás, na lesão que teve no Washington Wizards, ele passou de ser um jogador promissor, deixou de ser aquele jogador, né, titular de NBA, com status de titular da NBA, para ser um jogador de, porra, será que dá para fazer o que ainda na carreira dele, né? E o outro motivo que fez com que o Lakers chegasse, Guilherme, além de estar jogando bem, olha essa sequência do meio da tabela do Oeste, né? O Pelicans 6-4 nas últimas 10, o Mavis aproveitou e subiu, tá bem, né? 8-2, mas o Kings 4-6, o Warriors 6-4, o Clippers 3-7, o Suns 1-9, o Timberwolves, que venceu as últimas 4, tá 4-6, né? Ou seja, antes dessas 4 vitórias foram 6 derrotas seguidas. O Portland 3-7. Então, se abre a porta, né? O Jazz foi ultrapassado pelo Lakers, né? O Jazz vai conseguindo chegar no sonho do meu amigo Danny Ainge, né? Então o Jazz, que já provou que tem um monte de jogador apto a competir, tá perdendo mais do que vencendo já há um bom tempo, se torna uma opção muito óbvia, porque o Jazz quer perder mais ainda, né? Se torna uma opção muito, muito óbvia para que equipes como o Lakers cheguem lá com ofertas, né? Olha, tem isso aqui para o futuro, o que você tem para agora? E chegarem a um senso comum, a um bom negócio aí. Então, cara, esse próximo mês vai ser bem intrincado aí, viu, Guilherme? A tabela vai ditar muito o rumo das negociações e o mercado é bem dinâmico na NBA nesse momento. Rapaz, a torcida do Lakers está sonhando, está se iludindo. O Lakers teve o dom, né? Teve o dom de iludir, foi buscar, mais uma referência musical, hein? Foi buscar, acho que uma superação, acho que um pouco uma resposta também do bom trabalho do Darvin Ham do lado defensivo, que sustenta um pouco que o time consiga ganhar com tanto problema. Time que segue sem ser um time que é famoso por matar bola. De alguma maneira, vai encontrando pequenas soluções que aqui e ali vão ajudando, né? Essa semana tivemos o Max Christie aí, que é um cara que a gente até falou bastante bem lá no vídeo que fizemos sobre ele antes de Gibas, começar a desde o início da temporada. temporada, o maior pace da NBA, né? É um time que sabe o que quer fazer, atacar em velocidade para tentar não precisar depender de bola de três no ataque armado, né? Espaçamento, porque dificilmente vai ter, né? E é isso. Geralmente, equipes que chegam rápido para chutar de três, né? Esse é o conceito em geral do pace. Quanto maior o volume que você bota no jogo, você tem o maior número de 3 pontos. Como o Lakers é um time que não tem essas peças, é um dado bem intrigante mesmo, assim. É um dado que desafia um pouco a maneira da gente pensar. Como disse o Lucas, né? O Lakers se aproveitou das vitórias que tinha que vencer e agora é o desafio, né? Uma sequência aí com Nuggets, Mavs e Sixers é uma pancadinha. Agora, a boa notícia aí para a torcida do Lakers é que vai ter um espaço bom entre o jogo do Lakers, que é hoje à noite, e o jogo do Mavs, que é na sexta, né? Na verdade, na quinta para sexta, meia-noite. 2 dias aí de descanso sempre cai bem na NBA, mas é uma pancada, né? Nuggets, Mavs, Sixers não é brincadeira não, e depois vem mais jogos difíceis aí. Cara, o Lakers fez o que tinha que fazer para estar bem posicionado nesse momento de reta final de definição dos elencos. Mas o time continua a ser o time que não sabe se montar elencos, né? Então É a um gente time a precisa ser ver. batido ainda. Tem sido muito batido. É o time que não soube montar elencos nos últimos 2 anos, elencos bem estranhos, que basicamente não consegue atrair chutadores, poucos jogadores com capacidade de criação num contra um, ou muita dependência de volume de LeBron, de volume de Westbrook. Enfim, acho que o time tem que se encontrar também nos bastidores, né? Se dentro de quadro, ali nas salas fechadas do Staples Center, se nos bastidores, dentro de quadro a gente consegue ver muita evolução, sobretudo assim, né? Em compromisso defensivo, assim, intensidade que tá jogando, né? A intensidade que o Lakers tá jogando, assim, tá deixando tudo em quadra, velho. Esse jogo contra o Kings mesmo parecia um jogo de playoff, tanto que o Lakers se entregou, assim, um time muito E aguerrido. play-in, né, Guilherme? Não vamos exagerar também, né?
Não, no sentido de entrega, né? Tecnicamente, Ok. play-inzinho mesmo. E de certa maneira pode ser uma espécie de play-in esse jogo, né, cara? Porque eu acho que no final as vagas ali vão ser decididas por poucos jogos, né? Então, um jogo de confronto direto cada vez vale mais. Aliás, teremos daqui a pouco o outro Kings e Lakers, viu? Vai ser na quinta-feira, não essa próxima, né? Na outra, dia 19, meia-noite e meia. Pô, esses jogos matam a gente, né, cara? Esse jogo aí me arrebentou, velho. Outro dia eu fiquei com um zumbi. Mas valeu, né? Porque foi um jogaço. Mas é inacreditável como termina tarde os jogos do Kings. Mas é isso, Lucas. O Lakers voltou. E com isso, muito ouvinte nosso que torce pro Lakers, Lucas, tá de volta, né? Sejam bem-vindos de volta. Considerem apoiar o Café Fica, Belgrado. vai ter bolo, né? Vai ter leicão esse mês. Lucas, por que a pessoa deveria, ou poderia, ou se sentiria instigada a fazer parte do programa de financiamento coletivo do Café Belgrado, hein? Guilherme, eu poderia te dar 1000 motivos, mas a maioria deles seria fake, né? Porque eu não consigo chegar em 1000 motivos. Mas eu consigo facilmente chegar em 3 motivos que eu considero primordiais, né? O primeiro, para ajudar o projeto a se manter. O Café Belgrado vive através das palavras minhas e do Gibas, apenas nós dois, né? Então o esforço de 2 pessoas para manter aqui rodando basicamente todos os dias úteis, né? Então temos gravado aí de segunda a sexta. Além disso, o segundo pilar, né, desse motivo é o fato de que, além de gravarmos segunda a sexta aqui episódios abertos a todos, temos um plano dentro do plano de apoio, um sistema de episódios exclusivos, né? Então, se você vai lá em cafébelgrado.com.br e vai procurar podcasts, você vai achar podcasts com cadeadinho, né? E esses podcasts com cadeadinho só escuta quem é apoiador do Café Belgrado. São os nossos melhores episódios, não são episódios históricos, são episódios de séries, não históricos no sentido de olha que super episódio, né? Embora, na minha opinião, tenha um ou outro, ou dezenas assim, viu, Gibas? Mas históricos no sentido de contam histórias, né? Temos, por exemplo, a série O Reinado, que fala da saga de LeBron James e da NBA no período em que LeBron James joga. Né? Temos a série Next Dance, que a gente conta os momentos marcantes da carreira de Luka Doncic, até mesmo antes dela começar na NBA. Temos série El Gringo, né, que conta um episódio para cada estrangeiro que destruiu na NBA, né, ou que começou a fazer a NBA ser hospitaleira para jogadores de outros países, né? Entre muitos outros, né? Episódios baseados mais ou menos no dia a dia, mas que ainda assim são bem interessantes, como esquema de pirâmide, né? Que a gente tenta tratar do quem são os melhores daquela situação, né? É um tipo de episódio que eu particularmente gosto muito. Temos o Belgraverso, né? Onde a gente comenta sobre alguns ICs bem clássicos da NBA. Cara, isso é a troca do Harden, não acontece naquele momento, e o OKC fica com Durant, Harden, Russell Westbrook por pelo menos mais algumas temporadas para tentar o título logo depois daquela final. Cara, e se acontece um mundo em que o Curry não fica no Golden State, né? Existe uma história muito contada na NBA de que ele foi oferecido numa troca e o Milwaukee Bucks acabou preferindo o Monta Ellis, que não tinha problema de lesão com tanta frequência quanto o Curry. Dentre vários outros ICs dentro da NBA, se Derrick Rose fica inteiro durante o auge da sua carreira. Então temos muita coisa que só o Belgradão traz, assim, né? E que a gente espera que você goste desse tipo de conteúdo. Se você é um habituê aqui do Café Belgrado, certamente você vai gostar desse tipo de conteúdo. O terceiro pilar, Guilherme, é que é baratinho, né? A gente cobra pelo plano de apoio, né? A gente pede pelo plano de apoio R$ 9 apenas por mês e você tem acesso a todo esse conteúdo de áudio extra do Café Belgrado, além de manter o projeto, né? A gente não queria deixar sem tem gente que apoia só mesmo para manter o projeto, sem pensar nos episódios exclusivos, mas tem gente que, poxa, eu quero ouvir aquilo ali, por isso eu vou apoiar, né? Então a gente não quis deixar ninguém de fora dos episódios exclusivos, então a gente criou um segundo plano, que esse sim é o plano que a gente mais gosta. Primeiro, porque é um pouco substancial para a gente, né? A partir de R$ 20 por mês.
E o segundo motivo desse plano seu que eu mais gosto é porque traz literalmente as pessoas, os nossos ouvintes, para as nossas vidas, né? A gente entra num grupo do Telegram, todo mundo que apoia esse plano, Guilherme, dentro desse plano, né, que é a partir de R$ 20, tem outros planos mais caros, se você puder, a gente agradece muito, mas a partir de R$ 20 é a mesma recompensa para todos. Você entra no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, e lá você literalmente faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Lá no Giannis, né, sempre tem gente conversando sobre NBA, sobre esporte, sobre diversos assuntos que você nem imagina, até ciclismo, viu, Guilherme? De vez em quando rola um imposto de renda. Então, um salve aí para todo mundo que está nesse grupo. Vocês, poxa, mantêm o projeto e entram de fato nas nossas vidas, nos nossos corações. Então, são esses 3 motivos básicos aí, Guilherme. Ainda tem um quarto, né? Que esse eu não posso garantir, mas eu tenho quase certeza que a pessoa vai para o céu, né? Então, 4 motivos, um deles eu não tenho Possivelmente. 100%. Possivelmente. Eu imagino até que sim, Guilherme, porque todo mundo que entra lá no Giannis é gente muito boa, mas não vou garantir. Depois a pessoa dizer, olha, não entrei no céu, né? Cadê? Então, desses 3 Aí vem o motivos. Celso Russomano fazer propaganda, fazer matéria aqui, né? Nos acusando, né, de ferir o Código do Consumidor. Aí não dá. É isso, né? Então são 3 motivos claros e um dúbio, né? Mas que certamente os 3 já são suficientes para fazer com que vocês façam como essas pessoas que apoiaram o Café Belgrado nesse fim de semana, que eu acho que o Gibas vai trazer agora. cafébelgrado.com.br, R$ 9 para ter acesso ao conteúdo de áudio, R$ 20 para ter acesso ao nosso grupo no Telegram. Manda uma DM pra gente se você ficou com dúvida. DM no Twitter, DM no Instagram. Vem fazer companhia pra gente que vai ser legal. Tal qual Caio Romão. Eu não sei se a gente já tinha falado do Caio, né? Porque ele apoiou no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro a gente gravou de manhã, né? Então sim, não falamos não, porque ele apoiou à noite. Caio, muito obrigado pelo seu apoio. É Giannis, hein? Acho que nós não mandamos ainda pro Caio Giannis. Eu já vou puxar aqui, ó, asterisco aqui para mandar para ele. Além deles, no sábado, chegaram com a gente o Felipe Fará, esse já entrou no Giannis, né? O Farazão. Então imagino que o Caio já recebeu também. Fala, Fará, muito obrigado pelo seu apoio. Será que ele é parente do Fará? Fazia o Rapaz, o Campeonato que o Paulista Felipe de fará no escanteio? Você lembra? Giannis, viu? Você lembra? O Fará que inventou esses negócios de escanteio vale Copinha? ponto. Boa. Cara, a copinha já tinha antes do Fará, né? Mas o Fará era bem inovador, assim. Além deles, Roger Moreira e Nicolas Rodrigues. O Nicolas chegou ontem, né? Ontem de manhã. Chegou pro Giannis também. Nicolas, nós vamos mandar aí para você, hein? O seu Tem acesso. acento, Guilherme, no último A dele? Não No tem A acento, dele? não. Mas eu achei Seu legal. Nicolas. Achei Boa. legal, então, Nicolas. Eu prefiro chamar pelo nome mesmo, é o Nicolas. Valeu, Mas, Nicolas. olha, o Nicolas. É pior que tem o acento, né? Eu ia falar, mas não tem o acento no I, mas tem sim. É, o Nicolas. Valeu, Nicolas. Já chega aí, queremos ver você lá no Giannis, hein? Muito obrigado pelo apoio. São essas as pessoas que tornam possível a existência do Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Muito obrigado aos nossos queridos apoiadores. Boa, Gui. Estou mandando agora mesmo, hein, para as pessoas que chegaram de Dinâmico. Giannis, ao vivo, aqui, ao vivaço, né? O chamado ao vivaço. Ô, Então, se eu Lucas, acabo. Ah, enquanto você manda aí, eu vou informar as pessoas de uma badzinha, né? Como se não já houvesse o bastante. e aí, Kevin pô? Durant. Ah, tá. Sei que você ia falar outra coisa. Não, Quer dizer, Kevin não, Durant. Gui, segura as bads aí, as Não. fofocas. Seguinte, né? Kevin Durant tá forte, né? Assim, tava num. O Nets está num excelente momento. É uma das grandes equipes da temporada nesse momento, né? Que a gente grava. Vinha de uma ótima sequência invicta. Perdeu um jogo de bobeira, mas já ganhou mais 2. Ontem, aliás, um jogo bem emocionante, decidido meio na doideira. Um rebote ofensivo de uma bola do Kyrie, totalmente exótica, enfim. Depois vocês veem o final do jogo do Nets. Mas, enfim, era para ser mais uma grande notícia, porque o Nets ficou Cara, estão exatamente. criminalizando muito essa bola do Kyrie, viu? Pô, foi bizarro essa bola do Kyrie, na Ele moral. mete essa bola, velho. Cara, mas foi bizarro. Beleza, mas foi bizarro. Ah, não Enfim, sei. Ele o arremessou Nets. livrinho. Ele arremessou. Tinha ninguém na frente, não tinha uma mão na Porra, mas frente não tinha dele. ninguém porque era muito longe, velho. Era Do muito longe. logo, velho. Não é novidade no NBA isso, rolar a game winner do logo. Cara, mas, enfim. Dava tempo dele chegar mais perto. Ah, bolinha de segurança?
Não, mas dava tempo dele chegar mais perto. Ok. E não é a bola que ele mata assim, com o nível que ele mata outras bolas. A questão é essa. Cara, Ok. talvez seja. Porra, do meio da quadra, velho. Enfim, Logo ali no deu finzinho, logo rebote. já. Cara, você tá passando pano pro Kyrie. A bola não caiu, evidentemente, porque era uma doideira, mas deu rebote. O Royce O'Neal pegou esse rebote. Acho que foi o Royce O'Neal. Pegou esse rebote, fez a sexta. Vitória contra o. Ele fez o game winner e depois fez a falta que o juiz não marcou o winner também, né? Você viu que o Jimmy O... Butler falou que não foi falta? Falou que não sentiu nenhuma É, pancada, Jimmy não. Butler é assim, né? Ele é durão, né? Ele nunca vai Nunca vai assumir ali admitir. É. vulnerabilidades. A Engraçado questão que ele é, se dê bem com o Neymar, né? Acho que alguma é coisa o se perde na, contrário. na tradução ali entre os dois. Cara, a gente já contou a história do Leandrinho. Enfim, deixa pra lá. Depois a gente fala sobre o Leandrinho, que hoje é Boa. auxiliar técnico do Kings. Mas é o seguinte, o Nets ficou em condição, ainda está em condição, de assumir a liderança do leste depois de tudo que aconteceu. Depois de termos feito tudo que fizemos, o Nets pode ainda assumir a liderança, vai enfrentar no próximo jogo, a gente tem falado sobre esse jogo aqui de quinta-feira, 9h30 da noite, Nets e Celtics, mas, entretanto, porém, todavia, terrível notícia, Duran machucou, né? Duran machucou nesse jogo, ainda não saiu notícia, foi ontem à noite, não saiu ainda notícia de quanto tempo, recuperação, essas coisas, Guilherme, mas aqueles doutores do Dodói, eles falam ah, que é MCL, hein? puta que pariu. Que aí não seria novidade, né? O Duran já perdeu jogos com contusão nesse ligamento, né? No medial. Acho que é medial o MCL. Posso estar falando bobagem, né? Então peço perdão aí para todo O doutor do fisioterapeuta Twitter, ou doutor, né? né? Ou doutor do Twitter também. Mas que ele é uma contusão de 3 a 6 semanas. Terrível, né? Terrível, porque, Melhor enfim. momento, né, do Nets, talvez Mas desde a chegada. é São isso, os né? Desde momentos já com Duran e Kyrie, mas esse parecia diferente, né? parecia mudança de técnico, muito bem, o Nets vencendo. E numa semana de um jogo que a gente tanto queria ver, porque pela primeira vez em muito tempo, parecia que o Duran ia chegar com um time jogando bem para enfrentar o Celtics, né? Porque ele tem sido botado para refletir de maneira angustiante, assim, pela molecada do Celtics. E aí ele chegaria em condição de competir um pouco melhor, assim, né? Com os companheiros jogando melhor, com o time mais encaixado, chutadores em quadra, enfim. E não vai ser dessa vez, né? Acontece essas coisas que machucam, né? Isso estraga, isso machuca muito no esporte quando isso acontece, É, ele enfim. saiu desesperado, né? Porque assim, ele sentiu a contusão, né? O Jimmy Butler cai ali na perna dele e ele tenta jogar ainda, né? Passa mais algumas posses em quadra e, porra, não dá, sai devastado. E ele vinha de uma sequência incrível, né? 44 contra o Bulls, 33 contra o Pelicans. E agora esse jogo não pôde ir até o final. Já tinha 17 no jogo. E não vai jogar por um tempinho, um tempo assim, que certamente vai influenciar no que o Nets pode fazer. Vai aumentar a responsabilidade de Kyrie. A gente vai ter que ver um pouco mais de Ben Simmons no ataque, né? Coisa que a gente viu pouco ainda nessa temporada. Os chutadores vão ser mais acionados, vão ter que criar um pouco mais, enfim. É isso. O Nets vai ter que se reinventar, porque de fato Kevin Durant, ele não é assim o time todo, não passa tudo por ele, porque o Kyrie também tem bastante protagonismo, mas ele é o grande nome desse time, é o principal jogador, é o cara que é um líder, né, dentro de quadra, assim, toma decisões, atrai a defesa, faz os adversários marcarem diferente, enfim. Anticlímax, né, Lucas? Na medida que o Nets sobe, uma notícia como essa certamente deixa um amargo na língua. Cara, eu tô muito É, musical hoje. e é possível que ele seja mais uma vez não o titular, né? Mas o técnico, né? O capitão da equipe do Oeste, do Leste, perdão, que não fica sendo do Leste, né? Fica sendo o time Duran mesmo. Com essa nova, que já não é nova maneira do All-Star Game acontecer. LeBron lidera a votação entre os jogadores do Oeste com muita folga, viu, Guilherme? Ele tem mais de 3 milhões de votos, 3.200 quase, e Stephen Curry está cerca de 500 mil votos, 400 mil votos atrás dele, né? Então, LeBron deve ser mais uma vez o capitão, né? Mais uma vez teremos um time LeBron. O Yannis está pertinho do Duran, mas é um perto de distância aceitável, digamos assim, né? O Durant tem uma liderança,
Vamos ver se isso muda agora com o fato do Duran provavelmente passar um tempinho fora, mas estava caminhando aí para ser um LeBron e Duran formando esses times. E algumas curiosidades, viu, Guilherme? Nessa votação tem o voto de protesto, né? O voto de protesto, por exemplo, Austin Reeves tem 144 mil votos, ele está na 9ª posição entre os guards do Oeste, e o Darius Garland, por exemplo, está atrás dele, né? Lá pelo Leste. Então, não é só sei lá, não é só o Tiririca que é eleito em voto de protesto, né? Muita gente aí vota protestando a qualquer momento, né? Ou não é Ô, voto de Lucas. protesto e Austin Reeves merece, Gibbs. Não merece, evidente. Mas você sabia Ok. que esse nome voto de protesto que a gente usa hoje, eu cresci ouvindo a expressão voto cacareco. Você já tinha ouvido? Voto cacareco? Ah, gostei, hein? É porque lá no Rio de Janeiro teve uma eleição, foi em 1959, em que o pessoal votou com protesto no rinoceronte dos alunos. Chamava cacareco. Era uma fêmea, na verdade, uma Boa. rinoceronte. E aí ficou essa expressão, né? O voto cacareco. Ela teve muito voto, viu? A rinoceronte não tem aqui a expressão. Depois aconteceu. Vereadorinha eleita? Vereadora, porque nessa Boa. época, qual que é a questão? Por que dava para fazer o voto cacareco? Porque a cédula de votação era voto impresso, né? Então a cédula de votação você escrevia o nome do seu vereador. E aí as pessoas votavam, sei lá, votavam no Zico, votavam no, sei lá, Macaco Simão. Macaco Simão, acho que vem dessa, eu não sei se acho que ele é posterior, mas Mas eu também acho que tem ele foi esse, eleito também. acho que foi, mas é um pouco mais ou menos dessa época aí também. E aí tem essas histórias aí, mas o voto cacareco era o conceito aí da rinoceronte lá. Um salve aí para todos os rinocerontes do Brasil. Aliás, já defendemos rinocerontes aqui previamente, né? Ou foi Não foi hipopótamos? hipopótamo? É. Pô, a gente Cara, defende muito o animal de tempo peso, né? todo eu chamo o rinoceronte de hipopótamo e sou corrigido pelo meu filho de 2 anos, cara. Boa, Ó, rinoceronte ali, hipopótamo. Ó, hipopótamo, boa. rinoceronte. Né? Então, É é um isso. erro que qualquer um é capaz de cometer, viu? Menos uma criança. O rinoceronte leva o chifre, né? Ô, Lucas, e o Caio Pacheco, hein? Que andou metendo um game winner na G-League. Amassas? Não esperava essa transição assim, viu, Guilherme? Porque tava pensando aí que a gente ia trazer pelo menos os líderes aí, né? Quem seria titular no All-Star Game, de acordo com a população. Mas gostei muito que eu queria fazer uma denúncia aqui, né? O Guilherme tem tentado muito promover a G-League para mim, né? Não é que ele tá tentando promover a G-League no Twitter ou fazer com que as pessoas, de maneira geral, né, que ele influencia, assistam a G-Leaguezinha, né? Ele quer muito que eu, especificamente eu, fale de G-League, provavelmente para lançar um braço aqui de G-League dentro do Café Belgrado, né, o dia da G-League. Então queria deixar essa denúncia aqui, peço por favor que vocês usem aí os meios que tiverem para pedir com que o Guilherme pare com isso, porque eu já pedi muitas vezes para ele parar com isso, e ele não para, né? Que Mas isso? se tem brasa brilhando, porra, tem que falar, né? E o Caio Pacheco meteu um game winner, foi chamado de Tchau Pacheco, né? Muito bom. Porque Cial aí, o cara narra Cial Pacheco, Cial Pacheco, além da bola do é, Tchau Pacheco. Muito e bom. aí não só o cara narra assim, como vai lá no Twitter e falam, ó, o Ciel Pacheco detonou, né? E aí o próprio Caio vai lá na humildade e fala, pô, é Caio, né? Mete um asterisco ali corrigindo. E mais desses aí, Guilherme, vai fazer com que todo mundo aprenda o nome dele, né? Então, o Capitanes que trouxe o Bonilha, hein? Yahir Bonilha, Gael Bonilha. um jogador que a gente gosta muito, que a gente viu, né? É o Gael, que é o mesmo Yahir, né? É É um isso. raro jogador com 2 nomes aí. Jogador que era do Esse Barça, elenco, né? Lucas, esse Ah, elenco do Capitanes? Capitanes da Cidade do México, né? Cara, é um dos elencos mais exóticos que alguém pode encontrar, né? O time recentemente perdeu Bruno Caboclo, né? Que vai jogar na Liga Alemã. Mas, cara, ainda tem lá. Você pode estar lá de bobeira assistindo um joguinho do Brasa, Caio Pacheco. Aí você vai ter o Gael Bonilha, que é um prospect. Cara, vai ter um Shabazz Napier, que andou metendo, sei lá, 40 pontos esses dias. Aí de bobeira, você tromba pro lado, você vai ver um Gary Clarkzinho. Aí não é tanto exotismo, né? Aí Kenneth Farid, velho, tá jogando lá. Alfonso ou Adalberto ou a, Alfredo McKinney, tá todo Esses dias mundo lá, o cara. algoritmo do Twitter mandou uma jogada do McKinney pra mim, viu, Guilherme? Já é culpa sua aí. Já, Então tô te culpando por isso. Vi lances de Alfonso McKinney aí na G-League. é isso, o Alberto tá jogando muito, Lucas. Boa.
Mas então, né? Acho que a população quer saber da votação. O LeBron lidera no Oeste, Quer. junto com o Jokic e Anthony Davis, seriam os três de frontcourt, o Zion correndo por fora. Muito voto para jogador do Lakers, né? O LeBron puxando aí, tal qual acontecia nas eleições para vereador aí no Brasil, né? Agora não tem mais essa regra. Curry e Doncic, para surpresa de ninguém, lideram com muita diferença, né? Com muita distância e devem sim ser os titulares. O Ja Morant fica para outra hora. No leste, Kevin Durant, Giannis e Embiid, com Tatum pertinho do Embiid. Acho que essa briga vai ser boa aí. Caso o Durant não esteja machucado ainda, provavelmente entram os três no time titular. E os guards, Kyrie Irving, primeiro, com uma certa vantagem até. Donovan Mitchell, segundo, com uma boa vantagem para James Harden e Jaylen Brown, terceiro e quarto. A gente fez um episódio aqui falando sobre, tentando prever, né, quem seriam os titulares ali do All-Star Game, e acho que a gente macetou com uma certa tranquilidade aí, viu, Gibas? É isso. Ô, Lucas, Acho que ficou exatamente essa dúvida, né, Tatum e Embiid aqui no episódio. Isso. E o Tatum tava chateado aí, porque essa briga também glória para ele, né? Complicado. Ô, Lucas, tem uma informação aí de basquete / entretenimento / sociedade. Vale ou não? Vale, pô, entretenimento sempre é bom, né? Apurei, você sabe que eu sou muito investigativo, embora não seja jornalista. Como é que é quando você é investigativo, mas não é jornalista, Lucas? É só investigativa mesmo. Investigativo, então. Investigativo, podcast investigativo. Boa. Apurei. Trabalho investigativo. Não procede a informação que tem circulado nos grandes veículos, ou veículos médios, ou até pequenos, ou redes sociais de maneira geral. Não procede a informação que José Roberto Lux ou Zé Boquinha vai participar do BBB. Por enquanto é só isso que eu posso dizer. Não procede. Ele não vai participar do BBB. Ô, Gibas, esse é o tipo de notícia que ninguém queria ouvir, né? Mas estamos aqui para falar o investigativo verdade, né, Lucas? Então, não procede. Boa. Guilherme, seguinte, posso trazer aqui rumores, furores e até humores? Eu tô precisando de um pouco de humor, Lucas. Minha vida tá Boa. um pouco Circulou angustiada. a ideia de que o Raptors ofereceu 114 milhões para o Van Vliet, uma proposta de extensão contratual, e o Fred Van Vliet falou, olha, não teve oferta formal, não teve oferta do Raptors oficial, então não tem nem como eu ter recusado nada. Múltiplos times, segundo o Sean Devaney, viu, Guilherme? Múltiplos times estão procurando, estão se preparando para fazer uma oferta de troca por LeBron James na próxima off-season. É isso. O quê? Na próxima off-season, múltiplos times estão ficando preparados aí para o fato de, o Lakers não tentou se reforçar, vou forçar uma troca, vou pedir para ser trocado. Então, múltiplos times, que não tem nome, né? Múltiplos times apenas, estão se preparando aí para não serem pegos de surpresa, como foram pegos pelo Kevin Durant, né? Então, fica aí essa que pode ser um rumor ou furor. Nesse momento você qualifica como, Guilherme, essa Cara, possibilidade? como é o Chan genérico, né? Eu vou classificar como, por enquanto, por um humor, né? Mais um humor do mercado, né? Aquele humor assim, os mercados Ok. estão tão nervosos, né? Mas nessa linha, Lucas. Mas assim, não vou dizer que não me intriguei. Agora, Lucas, muita gente tem falado muita coisa sobre a trade deadline a respeito de Zach LaVine e Bradley Beal. Muita gente muito interessada nesses dois talentos aí. Muito Boa. bastidor para lá e para cá. Futriquinha. Futriquinha existe? Futriquinha. Piquinha, essa foi trazida até pelo Mark Stein, né? Acho que foi ele que você viu, né? Falando que o Lakers, olha, o Lakers está de olho, vai guardar essas picks aí para alguém que faça mais barulho, como Bradley Beal ou Zach LaVine. Para mim, Guilherme, é papinho, porque você não vai Não, a pegar nem. futriquinha não é nem essa. A futriquinha é que Zach Okay. LaVine e, vamos dizer assim, estrutura do Chicago Bulls não vivem os melhores momentos. Assim, ao que parece, pode mesmo estar rolando aí um caminho separado. Mas em quadra ele tá jogando muito, né? Verdade seja dita. Boa. Guilherme, o Hardaway tá preparado, tá disponível. Essa é uma notícia aí que o Mark Stein também trouxe lá, o Tim Hardaway Jr. E que Mark Stein Cleveland é de Dallas, hein? Cavaliers, Ele tem informantes lá, hein?
E o Cleveland Cavaliers teria um certo interesse aí no Tim Hardaway Jr. Então vamos ver o que acontece aí. Para mim seria um achado caso o Mavis consiga uma troca que ajude de alguma maneira o elenco através do Tim Hardaway, né? Porque, poxa, o Tim Hardaway é um especialista que nem sempre tá on, né? E quando ele não tá matando bola, não ajuda basicamente em mais nada, né? Nem como criação, nem defensivamente. Então, fica interessado aí para ver o que o Dallas vai aprontar. 30 dias, Guilherme. 30 dias para trade deadline. Porra, 31 dias. Um mês, né? Um mês para trade deadline. O mês comercial tem 30 dias, então peço que me perdoem aí se eu ficar usando 30 dias em vez de 31 dias. Mas como é de Não trade pegou. deadline, né, Guilherme? Como é de comércio, então acho que tá ok. Faltou uma parte aí daquela do LeBron, Guilherme, que era o seguinte: olha, se de fato entrar numa guerra de propostas, né? Quem é que oferece mais? O Golden State Warriors estaria numa ótima posição, porque eles têm Wiseman, Kuminga, Moody, Patrick Baldwin, Andrew Wiggins. Então, esse chamego aí, LeBron, Draymond Green, Golden State, seria final feliz ou seria doideira aqui? Não, doideira, pá. A gente é um podcast sério, né? Se a gente for ficar entrando nessa aqui, o pessoal vai parar de ouvir a gente, velho. A gente tem que Você acha que as trazer pessoas informação. não querem ouvir uma possibilidade de LeBron no Golden State? Velho, é tipo, dói o olho, tá ligado? Só de pensar dói o olho, né? Tipo. E tipo, quando você postou aquele print do Elifute, sabe? Que tava tipo Abel Ferreira no Corinthians, assim, os palmeirenses do. Pô, para, velho. Não tem cabimento. Então Aliás, para. muita gente dizendo que o Abel Ferreira estava envolvido nos protestos, né, em Brasília. Muito corintiano trouxe essa denúncia aí. O Gibas não fez esse jornalismo investigativo para saber se é verdade ou não. Não fiz. Mas não, Ainda acredito que não, né? acho que a gente tem que ser rigoroso aí no que a gente traz para o nosso ouvinte, porque, enfim, né? Você sabe que o nosso ouvinte, ele já trabalha com nível de aceitação muito alto. Se a gente exagerar, ele solta a nossa mão, né? A gente tá sempre no limiar ali do ninguém solta a mão de ninguém, tô soltando agora mesmo. Tem destaque final, Lucas? O destaque final, Guilherme, é o seguinte, né? Essa semana, podia falar aqui de apoio ao Café Belgrado, não seria um mau destaque final, mas eu queria tratar dessa semana que se aproxima agora, né? Porque é uma semana que vai ter muito jogo que vai ser basicamente decisivo, né? Para várias franquias, para a temporada de várias franquias. Se a gente pega a classificação da NBA, a gente vai ver muito embolado nas duas conferências, tá? Entre a quinta e a 12ª posição, que é a diferença entre você ir para na Conferência Leste até a sexta, né? Mas tudo bem. Entre uma posição de ir para playoff direto ou sequer entrar no play-in, né? Então, essa semana agora vai começar a posicionar as equipes e dizer, né? Vai gritar para os seus front offices: olha, não faz sentido a gente entrar numa briga por nada, ou olha, não faz sentido a gente não dar um passo a mais aqui. Então vai ser semana bem peculiar aí para o mundo da NBA e a primeira semana do resto do mês, né? Desse próximo período super decisivo. A NBA, Guilherme, dá para confiar no Careca, né? Adam Silva sempre entregando entretenimento. Imagina isso daqui a um ano, quando tiver no meio disso tudo uma Copa do Brasil da NBA, né? Então só posso Nossa, vai ser bom salivar, demais, Guilherme. velho. Cara, a Copa do Brasil da NBA vai me deixar tão feliz quanto a Superliga me deixaria, velho. Infelizmente a Superliga. Você viu que voltaram? Superliga de vôlei? Não, a Superliga do Florentino Pérez, velho. Aquela que Aquilo fez a era gente lindo, hein? sonhar. Então, parece que o Barcelona tá querendo. Cara, o Barcelona tá fazendo qualquer coisa pra bagunçar, né? Porque eles estão muito Por atrás. dinheiro, tá pra tudo por dinheiro. O Barcelona tá desesperado, cara. E cada play que você ouve aí no Spotify está dando dinheiro pro Barcelona, viu? Pro Belgradão não vem nada. Melhor vir pra Aurelo. Cafébelgrado.com.br. Lucas, meu destaque final é mandar um salve especial ao coração de todo vascaíno, né? A gente quer sempre. Esses dias eu vi até um comentário de tweet que eu gostei bastante, que é assim, né? O Café Belgrado é feito por um flamenguista e um corintiano que são vascaínos, né? E é um pouco isso mesmo, né? Vasco, não tem jeito. A gente é muito Vasco aqui no Belgradão. E, cara, perder o maior jogador da história do clube, evidentemente machuca. Uma lenda do futebol brasileiro, é uma perda, claro, para todo amante de futebol, né? A nossa geração não chegou a ver o Dinamite no auge, né? A gente viu o finalzinho da carreira dele, a gente nasceu em 84, ele jogou até os anos 90, mas aí já um pouco mais velho.
Mas assim, a gente acompanhou a lenda de Dinamite, a gente acompanha o esporte, então a gente é fã, e evidentemente pra gente machuca, mas eu acho que, claro, pro torcedor vascaíno, tem um peso ainda mais duro, né? Uma semana após a gente perdeu o Pelé, né? Um pouquinho mais que isso, né? Foi dia 8, a morte do Dinamite, o Pelé foi na virada do ano, mas muito pesado, a gente sabe que é muito difícil falar sempre de coisas de caras desse tamanho, né? Não tem palavras que ainda não foram ditas, e os protagonistas se impõem pela sua história. Maior artilheiro da história do Brasileirão, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, super talento de um dos maiores times do Brasil, um cara que devia estar na seleção, devia estar em campo na maior assim, derrota do futebol arte, talvez da sua história. Provavelmente ele teria evitado. É difícil falar isso, né? O Serginho fazia muito gol na época, tava lá por algum motivo, mas, cara, Dinamite tá no banco, machuca ainda os fãs do futebol, os fãs da seleção de 82. Enfim, salve especial aí ao coração de todo vascaíno que certamente tá passando por dias particularmente tristes, né? Valeu, forte abraço e a gente se vê por aí.